novidades. Eu sou médica, neurologista infantil. Muitas dúvidas sobre a diferença de autismo leve e autismo moderado. Hoje vamos entender melhor isso, ok? Eu já tinha comentado com vocês no vídeo anterior, né, que 30 a 40% das crianças, das pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista são leves. Agora tem uns 60 a 70% de moderado ou severo, né? A gente percebe que a maioria tem mais dificuldades, né? Tem um atraso maior, tem mais sintomas, e mais sintomas significa mais prejuízo, tá? Praticamente a diferença básica entre autismo leve e autismo moderado seria a necessidade de suporte. Autismo leve vai precisar de menos suporte, é uma criança mais funcional, consegue, né, falando assim, desenvolver as atividades do dia a dia sem muita dificuldade e sem muita ajuda. E com pouca ajuda. Agora, autismo moderado é uma criança, um grupo de crianças, adolescentes que vai precisar de mais suporte, tá? Elas precisam de intermediação para conviver na sociedade, né? Vai precisar de suporte para muitas coisas no dia a dia, em casa, na escola, para todas as atividades que ela tiver durante o dia ou na vida da criança. Uma principal característica, uma diferença entre autismo leve e moderado seria o coeficiente intelectual, o QI. As crianças com autismo leve, elas têm um coeficiente intelectual acima de 70, tá? Então, é funcional, essa criança vai ser funcional, a inteligência dela pode ser menos ou mais, porém não pode ter uma deficiência intelectual. Então isso facilita a vida dessa criança, por causa dessa facilidade da inteligência, ela consegue fazer melhor as atividades do dia a dia. Uma criança com autismo moderado, né, ela tem um coeficiente intelectual abaixo de 70, ela tem uma deficiência intelectual. É isso que faz ela ter maiores atrasos, maior necessidade de suporte, de ajuda, né? Acaba sendo mais dependente para as atividades do dia a dia. Um critério diagnóstico para poder automaticamente colocar uma criança com sintomas do espectro autista como autismo moderado é o coeficiente intelectual. Precisa ser abaixo de 70, ok? Outra grande diferença é a comunicação. A quantidade e a qualidade da linguagem das crianças com autismo leve, ela é melhor. Elas conseguem se comunicar, se expressar, né? Elas podem ter um atraso na comunicação bem leve, tá? Muito leve. Porém, elas conseguem se comunicar, se expressar. Talvez essa criança tenha dificuldade para contar fatos, relatos passados, porém, no dia a dia, no geral, ela consegue conviver na sociedade, consegue se expressar, né? Consegue fazer-se entender com as pessoas. Agora, no autismo moderado, inclusive já é um critério diagnóstico, o atraso da fala importante, né? Criança, a fala, dá para perceber, às vezes a criança não fala quase nada, poucas palavras, não consegue se comunicar por causa disso, por causa dessa deficiência intelectual, por causa desse atraso da fala, acaba sendo uma criança mais isolada, sozinha, no mundinho dela, interage pouco com outras crianças, com outras pessoas. Inclusive, acaba desenvolvendo uma auto ou heteroagressividade, porque ela não consegue se expressar, não consegue se comunicar com os outros, né? Acaba tendo uma frustração mesmo, um sofrimento real. Essa é outra grande diferença, tá? A outra diferença seria mais na parte escolar, né? A criança com autismo leve, ela acaba conseguindo uma autonomia. Geralmente são crianças que não precisam de acompanhante terapêutico em sala de aula,
geralmente não precisam de um material adaptado, conseguem acompanhar o desenvolvimento, o avanço da escola normal, conseguem desenvolver as atividades com maior facilidade. No dia a dia delas, acaba conseguindo ser uma criança mais funcional, em casa, na escola, em outros ambientes. Agora, a criança com autismo moderado, ela tem muita dificuldade, sim. Por causa de todo esse atraso cognitivo, ela acaba precisando de um acompanhante terapêutico, acaba precisando de mais horas de terapia, de um material adaptado, tem muita dificuldade, precisa de maior mediação para as atividades do dia a dia, para a vida dela. Uma pergunta bastante comum no dia a dia no consultório: uma criança com autismo moderado, ela pode migrar para autismo leve? Sim, ela pode. Só que ela precisa maior apoio, mais terapia, porque quanto mais você estimula o cérebro da criança com autismo moderado, com métodos, técnicas específicas, comportamentais, ela acaba melhorando a sinapse do cérebro, acaba formando novas redes neuronais, acaba melhorando essa inteligência, acaba desenvolvendo novos métodos para poder lidar com as dificuldades do dia a dia, na escola, em casa, em tudo. É por isso que é importante a intervenção precoce. Quanto menor a criança, melhor será o resultado, melhor será o pronóstico dessa criança com autismo moderado. É por isso que a gente sempre fala, estimulação precoce, procure ajuda, procure um terapeuta. Se você acha que seu filho tem alguma coisa que você acha que não é normal, o que não é o que a gente espera para essa idade que ela tem, o que ela apresenta um atraso da fala importante, que não fala nada, o que fica sozinho, procure ajuda. Tudo tem uma solução e o trabalho é em equipe, não dá para fazer nada sozinho. Precisa procurar um neurologista, precisa fazer terapia. As terapias de hoje em dia são muito modernas, tem muitas opções de terapia, tá? Então a terapia, ela é feita em casa, a terapia é feita na escola e é feita também em uma clínica, né? É distribuída em diferentes horários para poder acompanhar essa criança em todos os momentos da vida dela, né? Então é importante, sim, fazer isso logo cedo. Não espere a criança ter 4, 5, 6 anos. É lógico que a avaliação do coeficiente intelectual é melhor em crianças com 6 ou maiores de 6 anos, né? Porque o terapeuta, o neuropsicólogo ou o psicólogo consegue avaliar melhor esse coeficiente intelectual, o QI, que a gente falou da diferença, né? De 70, acima, embaixo de 70. Porém, tem outras formas de avaliar em criancinha menor, né? O cérebro da criança funciona diferente em diferentes etapas da vida. Porém, tem outras técnicas para avaliar, outras técnicas específicas. É por isso que existem os profissionais para poder auxiliar a gente, né? Não dá para fazer nada sozinho. Eu, como neurologista, não consigo acompanhar sozinha essa criança. Eu farei minha parte como médica, neurologista, porém preciso de uma equipe multi-interdisciplinar, um psicólogo, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dependendo da necessidade dessa criança, um neuropsicólogo, um psicopedagogo, tá bom? Bom, então é isso, tá? Em outro vídeo continuaremos falando mais. Tem muito para falar das diferenças do autismo leve, moderado, autismo severo, como funciona o cérebro de uma criança. No próximo vídeo, talvez eu vou pensar em um tema assim para a gente conversar, talvez do funcionamento do cérebro em uma criança menor de 2 anos ou de 3 a 5. Toda quarta-feira, hoje eu fiz o vídeo na quinta-feira, mas será quarta-feira, tá bom? Um beijo para vocês, contem comigo sempre para tudo. Beijinho.